capibara, 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 capibara. Olá, meus amigos Capivara. Estamos mais uma vez aqui com uma pessoa que estou conhecendo hoje, mas respeito muito, Davi Moura, medalhista, secretário de esportes, dirige um instituto também voltado para o esporte e que eu acho que tem muito a acrescentar para nós, para o nosso público, principalmente voltado ao esporte. Eu, honestamente, se você me perguntasse qual seria um sonho meu, talvez fosse viver do esporte. Era ir numa Olimpíada, viver algo assim, porque eu acho surpreendente, eu acho bonito, eu acho desafiador. Como a gente estava falando, é sobre se superar, aprender a perder, aprender com os erros, aprender com os ganhos dos outros. E eu acho que o esporte dá isso. E aí a gente vendo a quantidade de medalhas que você tem, com certeza a gente sabe a gente acaba fazendo uma ideia de quantas lutas, quantas vezes perdeu, para quantas vezes chegou lá e ganhou, né? E acredito que isso também te colocou numa posição muito importante hoje no Estado, como secretário de esportes. Um Estado que está movimentando, está pujante, e tem um instituto que eu gostaria que você falasse um pouco também. E aí eu quero que nosso público conheça esse Davi Moura, medalhista cuiabano, que é uma referência de esporte, política voltada para o esporte e que traga essas informações para a nossa sociedade, para o nosso público, porque é algo que a gente respeita, admira muito. Fizemos até uma capivarinha personalizada aí para você em sua homenagem. Capivarinha peso pesado. E essa é peso pesado mesmo. E é engraçado também, fazendo uma complementação, eu sempre te vejo na entrevista, eu sempre te vi muito informal, né? De polo, assim, bastante informal. Mas eu sempre olhava assim, esse cara é muito grande, eu acho que não tem terno que cabe dele. Porque, cara, não é possível. Peso pesado mesmo. Mas seja bem-vindo, meu amigo. Sinta-se à vontade. A gente quer bater um papo aqui sobre esse universo. Davi, é uma alegria imensa. Muito obrigada de você ter aceitado o convite. Mas eu queria começar nossa conversa te contando uma história. Há um tempo atrás, eu estava no supermercado, há um tempo mesmo atrás, eu estava no supermercado, acho que isso foi 2007, mais ou menos. E, de repente, eu tô junto com a minha sogra no supermercado e eu bati o olho num casal e eu achei aquele casal lindo, lindo. O homem segurava a mão da esposa, assim, e eu via nele um carinho naquela mulher, ele olhava com admiração e ela era linda, linda. Davi, foi o casal mais bonito que eu já tinha visto, assim, sabe? E eu não sabia quem era. Aí eu comentei com a minha sogra dá um episódio aqui, porque ela é cuiabana nata, todo mundo conhece ela. Aí eu falei assim, nossa, mas que casal lindo! Eu nunca vi um casal tão, tão lindo. Quem que é que você está falando? Eu falei assim, aquele que eu ainda tive que apontar no meio desse mercado. Ah, aquele ali é Fenelon. Ela conhecia a história, né? E eu gravei aquilo ali, né? Não sabia quem era Fenelon, não sabia da sua existência. O que me gravou foi a beleza daquele casal. Aí passou um tempo, isso passou, não fui atrás, não investiguei, passou. Eu te vejo em uma entrevista, e quem estava do seu lado? Aquele homem, o Fenelon. E aí eu descobri naquela entrevista que ele era teu pai. E aí é que eu fui pesquisar. Quem, né? Mais, porque você vê ali uma entrevista de judoca na TV, eu falei assim. E aí eu fui atrás e fui pesquisar. Mas hoje, Davi, eu estou tendo a oportunidade de ouvir de você a história. Quem é Fenelon? Vocês querem já começar me emocionando, né? Isso que você falou é realmente... Meu pai era um cara... Vou contar uma história também. Você falou do Big Lar. Uhum. Meu pai faleceu em 2021 e ele foi, assim, uma surpresa unânime. Uma semana depois, mais ou menos, que ele faleceu, eu fui no Big Lar e fiz minhas compras e um rapaz ali me ajudou a levar as compras pro carro.
Eu vi que ele me olhava assim, né? Mas eu achava que era assim, tá achando que é o lutador, né? Aí ele deixou as compras, olhou pra mim assim e falou, cara, posso te dar um abraço? Eu falei, pode. Até me emocionou, porque aí ele falou, eu ajudava sempre seu pai. E ele chorou, porque meu pai tinha falecido, a gente chorou junto ali. Isso foi uma das coisas que eu vivi depois que ele morreu, mas isso mostra muito quem ele era, né? O homem que ele era, como ele era querido. E eu só agradeço a Deus de ter tido o privilégio de ter o pai que eu tive durante 34 anos. E meu filho conheceu, né, meu pai, o vô dele. Realmente, meu pai e minha mãe são e foram uma inspiração, assim, para mim e para muita gente. E hoje, tudo que eu falo, tudo que a gente vai falar aqui, tudo que eu contar aqui é totalmente relacionado a esse cara que é meu maior ídolo da vida, assim, em todos os sentidos. Se eu conseguir ser pro meu filho o pai que ele foi, eu tô realizado na Então, vida. aquilo que eu vi no supermercado aquele dia era verdadeiro, então. Aquele casal lindo, aquela sintonia sempre existiu e formou essa família que são vocês hoje. Exatamente. É isso. É muito mais que isso, na verdade. O que você viu ali é uma... Meu pai é o tipo da pessoa que quando você se aproximava e conhecia mais, maior ele ficava, sabe? Diferente. Uma Ele era pessoa... como? Porque assim, ele era rígido ou ele era paizão, ursão? Como que era o tipo do teu pai? Todo mundo acha que... Quando eu falei pro meu pai, quero ser judoca, meu pai falou assim, não, meu pai era zen, tranquilo. Mas teu pai foi medalhista, né? Foi. Meu pai foi judoca da seleção brasileira na década de 70. Foi bronze nos Jogos Pan-Americanos do México em 75. E 2015, 40 anos depois, eu fui campeão dos Jogos Pan-Americanos. Com ele lá, torcendo. São momentos que a gente pode lembrar, assim, mas a inspiração que eu sempre tive nele foi muito além do judô, sabe? Mas tá perguntando como ele era um apaziguador de tudo, assim, sabe? Quando eu tava nervoso, quando todo mundo chega perto dele, sente uma paz. Sentia, ele vibrava uma paz. Eu lembro de vários momentos, assim, na carreira, né? Você perde, volta, triste, puta, voltava, né? Pô, preciso melhorar, não sei o que. Meu pai sempre assim, calma, você vai ficar... Eu lembro que eu ficava bravo, porque ele falava, você vai ficar bom daqui 5 anos, daqui 6 anos. Aguenta firme. Ele brincava de hora de voo, né? Piloto de avião bom tem não sei quantas mil horas de voo. Ele falou, você precisa fazer hora de voo. Você vai viajar, vai perder, mas você tá evoluindo, você tá aprendendo. Fica tranquilo. Sempre nessa tranquilidade. E aquilo transmitia um pouco de paz, que eu não sou tão assim, né? Eu tinha um pouco mais de urgência de ficar bom, mas ele tava certo. Né? Eu entrei na seleção brasileira em 2010 e fui ganhar minha medalha no Campeonato Mundial em 2017. 7 anos depois, como ele dizia, você vai ficar bom lá. Então, assim, ele tinha uma sabedoria, uma... Experiência, né? Ele era engraçado e... Mas você começou judô cedo, né? Eu comecei cedo, como uma brincadeira. Ali, treinando judô. Meu pai tinha um jeito de ensinar diferente também, muito pouco tradicional. Ele inventou uns jogos lá que a gente chamava de basquete alemão. Ele botava uma cesta no meio do tatame lá, uma bola pesada, e valia tudo. Só não valia soco, mordida, mas o resto... Então, são brincadeiras que ele foi criando e desenvolvendo pra gente desenvolver habilidades ali que lá na frente eu fui ver o quanto me ajudou, sabe? Tudo pros dois lados. Ele falava que o judô é a busca do equilíbrio, então você tem que fazer tudo pros dois lados. Ele não gostava de quem fazia. E isso foi uma das coisas que depois, lá na frente, fui ver que era um diferencial meu. Eu conseguia fazer golpes pros dois lados que surpreendia muito os adversários. Se não fosse isso, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei. A grande maioria ficava surpreso, porque imagina, você vai assistir vou estudar meu adversário. Você começa a estudar assim, bom, preciso proteger aqui, de repente ele faz um negócio pro outro lado. Com a mesma técnica, complica o jogo de todo mundo. Claro. E aí, bom, no campeonato mundial que eu fui vice-campeão, que eu ganhei a semifinal de um campeão olímpico mongol com o timata de esquerda e a semifinal do húngaro com o timata de direita. Imagina a confusão na cabeça do húngaro que acabou de me ver fazendo um golpe. Eu fiz o mesmo golpe pro outro lado, porque lá atrás, desde a infância, meu pai fazia a gente desenvolver os dois lados. Mas você é destro ou canhoto? Ou é bilateral até para Eu escrever? sou destro. Aham. Mas na luta?
eu sempre fui destro, tudo. Jogo bola, chuto com a direita e tal. Faço muito mal com a esquerda. Mas eu tive uma lesão com 15 anos no joelho esquerdo. Uma cirurgia bem grave, ligamento cruzado, menisco, tudo. E aí a perna mais importante é a perna de base. E aí, na minha volta, na minha recuperação, eu falei, bom, vou treinar de esquerda porque eu protejo mais a perna da frente, eu ataco com ela, mas a perna de base que é a mais perigosa de machucar. E aí acabei virando um canhoto, assim, sabe? Na hora de escolher, eu escolhi ser canhoto lutando, mas os meus golpes mais fortes eram para direita. Então eu criei um jogo muito raro na minha categoria. Um jogo bem difícil de lutar contra, assim. Aham. E aí fui desenvolvendo assim. Então, no judô eu virei realmente o cara que lutava pros dois lados. Mas eu escrevo com a direita. É bom, né? Porque é na diversidade que você treina mais, né? Então você, quando tem essa diversidade de movimentos, né? Acaba estando mais preparado. E facilitou minha recuperação. Eu possivelmente, a grande maioria, quando tem uma lesão séria, acaba por não ter opção. Eu tinha opção porque eu tinha treinado sempre dos dois lados. Então, enquanto me recuperava de uma lesão ali, eu fiquei treinando de esquerda, mas acabei entendendo ali, nesse momento, o jogo de que poderia sair dali, sabe? Eu falei, pô, se eu consigo lutar e fico seguro de esquerda, vai ser ótimo, porque eu consigo colocar Claro. golpe de direita. Lembra, assim, Meu pai adorava, né? Meu pai falava sempre assim, seu judô... Isso era uma coisa que me colocava sempre pra cima, né? Seu judô, eu nunca vi igual. Sabe aquela pessoa que te coloca pra cima? O contrário Aham. do sensei, do que a gente vê do japonês, que só Dificultando, né? tá uma porcaria. Meu pai era o contrário. Ele viu eu fazer um golpe assim e falou, nossa, Vibrava, se eu te Ju. matar, você vai ser campeão mundial que se te mata. Que legal. Eu ficava... Cheio. Então ele tinha essa... Meu pai sempre, todas as minhas viagens, qualquer horário, ele me levava no aeroporto e falava, bom treino. Ah, que treino, pai? Tô indo pro Pan-Americano. Eu falava, é treino, toda competição é treino pra próxima. Vai lá, se divirta. Tô dando, assim, alguns... Pra vocês Muito entenderem legal. quem era meu pai. Então, aí ele começou com esse teu lado mais lúdico de criança. Que horas que você falou assim, não, pai, eu vou, igual você falou assim, teve um momento que você falou, eu vou ser judoca. Isso você sabe? Você lembra a idade que você falou pra ele? 19 anos. Ah, é? Porque depois dessa lesão com 15 anos, eu Mas a lesão foi lutando? fui treinando. É. Foi um acidente, assim. Eu tava treinando com o Dr. Marcelo Bunlai, meu senpai. A gente sabe, conhece? Falaram dele ontem. De Sério? trazê-lo aqui, inclusive. Pode trazer. É? Foi treinando com Foi ele. treinando Não com- foi culpa dele, absolutamente, mas era um tatame de lona. E aí eu fui entrar um golpe assim, escorreguei o pé numa. Alguém tinha suado ou caído uma água, assim. Meu pé fez assim. Aí o joelho virou, eu senti que estourou tudo. E eu tinha 15 anos, eu tive que esperar um tempo para operar. Então eu fiquei 3 anos para me recuperar, entendeu? Esse meu retorno foi com 18 anos. Nossa. É outro tempo, né? O medo de uma lesão séria alguma vez te perseguiu? Olha, talvez por ter tido toda essa experiência dessa lesão e talvez por ter voltado com todo esse cuidado para não acontecer isso de novo, eu acredito que eu talvez seja o único cara. Eu nunca mais machuquei meu joelho. Então eu sempre tive. Eu acabei desenvolvendo um senso de autopreservação Enorme, né? gigante. E assim, imagina o que eu passei, né? 10 anos sem me lesionar, nunca deixei de treinar nem uma semana. Assim, De alta performance. a não ser né? quando eu tava realmente de férias para descansar, mas nunca deixei de treinar. Mas eu sentia quando tava. Eu aprendi um negócio muito legal com um russo, Kai Bulaev, numa das minhas primeiras que eu via no treinamento. Um dia ele tava se matando de treinar, no outro dia ele dava 2 treinos e parava, e eu querendo, né, me sentindo sempre atrasado ali, querendo treinar mais que todo mundo. Eu falei, cara, eu vou perguntar pra esse cara. E às vezes ele saía do treino, ele fazia uns negócios meio diferentes. Ia pra academia lá, se matava de fazer força, voltava, fazia mais um. E a gente no Brasil tinha uma cultura de avaliar muito fisicamente. Tô cansado? Não tô? Será que eu continuo? Eu perguntei pra ele e ele foi campeão olímpico em 2008, em 2012 em Londres. Meio pesado, passou o carro e todo mundo era fã dele. Perguntei, cara, você pode me explicar o que você faz? Porque eu tô, né? Eu me inspirava nele assim, ele falou...
eu só treino quando eu tô 100% focado. Que aí eu não tenho perigo de machucar. Se eu me distrair, eu paro. Aí eu aprendi que quando você tá cansado e precisa treinar, você faz os treinos direcionados, sabe? Sabe quando o jogador de futebol, vou treinar pênalti, vou treinar cobrança de falta. Não tem muito risco de se machucar. Então entender, não é não treinar, mas é o que eu vou treinar hoje, sabe? Isso foi uma das coisas que eu trouxe, que eu trouxe pra minha vida, minha carreira e me ajudou E muito. funcionou, né? Funcionou. Funcionou, porque a lesão pro atleta é algo que interrompe um processo de evolução, sabe? Então, assim, E mexe com o psicológico também, né? Porque eu acho Muito. que fica parado, fica com medo de machucar, né? o retorno E é difícil. O retorno é difícil. E depois que você tá na seleção ali, às vezes um ligamento cruzado, um ano, você sai do ranking, você perde, sai Perde da seleção, espaço, né? você perde muita coisa. Então eu sempre tive esse cuidado e muito por conta do meu pai também, assim, tipo, calma, paciência, sabe? O sucesso é persistência, não é... Meu pai falava assim, não é 100 metros, não é corrida, não é um tiro, é uma maratona. Então, sabe? Não é... Hoje eu tem um cara... Tô num treino muito duro lá, eu sinto que tá ficando perigoso ou que eu tô preocupado com outra coisa. Eu sei o que eu posso treinar sem correr risco de me machucar. Então, vamos treinar chão. No chão é muito difícil eu me machucar. Vou fazer entrada de golpe, vou ficar subindo corda aqui. Porque o risco de se machucar na luta é você distrair e tomar um sutogari que você não viu, o joelho vai pro... E aí foi esse russo aí que me deu esse... Falei, cara, vou seguir essa... E tem dia que você treina muito porque você tá 100% concentrado. E aí eu acabei desenvolvendo o meu poder de concentração, porque eu queria estar treinando, né? Então eu comecei a perceber assim, pô, tô me distraindo. Voltava, me concentrava, e isso me ajudou muito na competição. E você sempre só foi judô? Ou você fez um jiu-jitsu, alguma outra coisa? Jiu-jitsu eu fiz muito É? pra evoluir meu jogo no chão, no judô. E aí, assim, quando eu entrei na seleção, que comecei a ir pro Rio de Janeiro, comecei a representar o Instituto Reação, treinar com o Flávio. Eu virei um discípulo do Flávio Canto, né? E ele era o melhor do planeta no Neoasa, no chão. E ele sempre falou, tem que treinar jiu-jitsu, tem que pegar os caras, tem que sair da zona de conforto e pegar os faixa preta de jiu-jitsu pra você ver como que você tá. E eu fazia bastante isso, porque a gente acabava, como eu falei, não tinha muito risco, então eu ia lá tentar sobreviver, mas sempre com a cabeça de evoluir, não de me testar, não de competir com o cara, sabe? Aprender o que ele tá fazendo, né? Eu entendi isso rápido, acho que isso me ajudou muito, porque eu sou um cara grande, sempre fui muito forte. Então, assim, eu posso ir para um treino de jiu-jitsu com um cara faixa roxa, de 80 quilos. É muito difícil se eu ficar usando força ou travando ele me finalizar. Mas eu muitas vezes queria, tipo, deixar o cara chegar numa posição muito desconfortável para mim, para ver como que eu ia lidar, como que eu ia sair daquela situação. Às vezes você acaba batendo. Mas eu tava treinando para quando eu tivesse lá na semifinal do Mundial e o cara me colocasse naquela posição, eu ia ter já vivido aquilo, sabe? Isso é importante para você. E isso é uma inteligência. Eu falo pros atletas, assim, se você... a gente fala muito assim, a competição é com você mesmo. O treino, né? A luta é você com você mesmo. Mas é exatamente isso. Eu era o mais forte do meu treino. Não tinha ninguém na minha academia mais forte do que eu, concorda? E aí, para te fazer render a mais? E aí que eu comecei a desenvolver formas de me colocar em situações desfavoráveis para treinar o mais Saída, próximo né? possível. Como que eu vou treinar com um cara que é mais fraco do que eu a lutar com o francês Ted Riner, que é 2 vezes mais forte do que eu? Só conseguindo nivelar. Então eu treinava... uma vez eu cortei um kimono, as mangas, para não ter manga, para não conseguir segurar a manga, que é uma coisa muito difícil de fazer com um cara mais forte. Eu botava luva de frio na minha mão para ter o dificuldade. meu adversário conseguir tirar, meu treino, né? Meu companheiro de treino conseguir tirar a minha mão do kimono com mais facilidade, porque a luva de frio não deixa grudar. E aí eu acabei simulando como é que aconteceria na luta com o francês, por exemplo, que era um cara muito Ai, que gigante, muito bacana. forte. Eu tenho vídeos disso tudo e eu treinei muito para ganhar do francês, né? Nunca consegui, mas o processo de treinar também, de evoluir para ganhar dele, me fez ganhar de muitos outros caras. Claro. Com certeza. E aí, até assim, quem tiver curiosidade, tem no YouTube lá Davi Moura e Ted Riner, tem algumas lutas, mas a final do Mundial,
Eu fiz uma boa luta com ele, fomos pro Golden Score. E aí vocês vão ver lá quem entende de judô. A gente criou uma estratégia quando ele matava minha manga, que é o que ferrava todo mundo, uma forma de estourar essa manga com a alavanca, que eu só consegui treinar e desenvolver porque os meus colegas todos conseguiam arrancar minha mão e prender ela como o francês fazia. Olha que bacana. Então eu automatizei uma situação real, criada, para conseguir... Você criou a dificuldade, se preparou para a dificuldade que enfrentar, né? Isso é treinar, né? Ele fez do limão, não a limonada, né? Ele fez um bolo de chocolate com aquilo ali, né? Porque ele era o maior que tinha para treinar. Então, é difícil você precisa dessa superação para você render, né? Então, Mas eu não sei se ficou claro assim, porque isso serve para todas as lutas, para todos os esportes, para todos os... para a vida, né? Para a vida também, mas se eu fosse pro treino com a mentalidade de ganhar dos meus colegas de treino, eu não ia conseguir, sabe? Só ia ganhar deles, isso, né? isso significava que eles muitas vezes me batiam. Uhum, Não tem problema. O objetivo é evoluir. claro. É eu colocar em situações que eu melhoro. Isso eu trago para minha vida hoje, né? Muita gente fala, pô, você tá lá, secretário, deve ser muito difícil, deve ser muito... Mas eu já criei dentro de mim assim, pô, hoje o dia foi muito difícil, passei por situações. No fundo eu tô lá assim, olha que massa que eu tô vivendo. Mas Olha que oportunidade. você acha que isso... Assim, o Alberto, ele é ligado com esportes, eu tenho a minha ligação com esportes, você é um esportista olímpico. Você acha que quem teve esse contato com o esporte por curto, médio, longo prazo, de uma certa forma o esporte ele acaba trazendo isso para a pessoa, essa superação, isso... Porque o que eu quero dizer? Eu acho assim, se as políticas públicas... Aí a gente já está entrando na parte de política, que eu até queria... Mas assim, é porque eu acredito tanto no esporte, é porque eu sou apaixonada pelo judô, mas eu acho que, de uma forma geral, o esporte, ele traz isso, né? Então, porque eu vejo assim, se você está treinando, você está lutando, o menino não está fazendo bobagem, ele não está na rua, ele está no esporte, ele está treinando e ele está fazendo uma coisa muito bacana. Eu acho que ensina Ele tá, disciplina. e né? ele está fazendo uma coisa muito bacana, ele está fazendo amigos, ele está tendo vida humana, ele está fora das telas, ele está... Porque assim, não é bacana os seus amigos? Você não tem lembranças dos seus amigos de dojo? Não é bacana isso? A minha experiência do tempo que treinei é maravilhosa. E eu acho que se todo jovem tivesse esse... Nem que ele não fosse esportista para toda a vida, mas tivesse essa oportunidade, você não concorda com isso hoje? Total. Posso falar 50 minutos aqui só sobre por isso. favor, porque você teria aliados fortes aqui para a gente impulsionar políticas para isso. E a gente fala assim ainda, né? O esporte traz disciplina, traz persistência, e realmente traz. Todos. Mas acho que o que o esporte mais traz, e tem um papel muito grande também, é a competição, que as pessoas hoje em dia, os jovens, talvez, que eu tenho bastante contato, talvez pelo ambiente que a gente vive, né, de imediatismo. Eu sou da época que você tinha que ir lá alugar um filme, depois devolver, esquecia. Hoje em dia tem tudo aqui, tem tudo fácil, você, né? A gente, na nossa época, provavelmente queria comer uma comida legal, ou você cozinhava, ou você tinha que sair. Hoje, qualquer coisa você pede, chega na sua casa. Então, assim, o mundo hoje está muito mais fácil. Mas a vida é cheia de vitórias e derrotas. Sempre. Aprende a frustrar, né? No emprego, tal. A luta, especialmente, o judô, o jiu-jitsu, as lutas, as artes marciais, todo dia, sem perceber, e não é só as crianças, todos nós, a gente aprende ali a lidar com as frustrações, com as vitórias, com as derrotas. Todo dia você perde, você aprende. O cara pega seu braço, você tem que reconhecer que perdeu. Uhum. Então você, e aquilo assim, agora é minha vez, agora eu vou pegar. Então, a gente fala muito do cair e levantar mais forte, cair e levantar mais forte. Isso passa a fazer parte dessa construção ali, sem perceber, de forma de uma brincadeira. É muito difícil medir quanto que isso vai lá na frente transformar, mas a gente tem, né, relatos hoje, grandes amigos que citamos aqui, que viraram grandes profissionais, todos que praticaram
esportes, o judô, né? e especialmente falando disso porque a grande maioria que treinou com meu pai, quando me encontra, fala, cara, o judô me ajudou a chegar onde eu tô, porque uma vez eu perdi, fui mandado embora, passei por uma situação, mas eu lembrei do que seu pai falou uma vez, e, sabe? E isso é algo que me inspira muito a trabalhar com judô, trabalhar com projeto, trabalhar na secretaria, onde quer que seja, que eu possa levar essa mensagem, levar mais e da melhor forma possível a oportunidade de praticar o esporte que muita gente ainda não tem em muitos municípios, no estado inteiro, o estado é gigante. Então, assim, onde eu puder ajudar, colocar uma luta, uma arte marcial, um esporte, uma bola, para a criança desenvolver essas habilidades, eu tenho certeza que a gente está Você transformando o acha mundo. que, por conta justamente disso que você falou, desse imediatismo, dessa virtualização dos jovens, está difícil trazê-los para o esporte? É mais difícil trocar pelo esporte, levar para essa atenção, pelo que você está vendo no estado, com seus projetos? Você acha que existe uma tendência de evasão do esporte, com exceção de futebol, que é algo que todo mundo joga na rua, mas você acha que tem uma evasão disso, que tem um trabalho a ser feito para levar? Eu acho que tem os dois lados. Eu acho que por um lado sim, porque o jovem, né? O jovem fica muito satisfeito em casa ali, jogando. Né? Na nossa época, eu lembro de estar de férias em casa desesperado. O que eu vou fazer? Ficava procurando coisa para fazer. Então, qualquer coisa. Vamos descarregar um caminhão de laranja, eu tava lá descarregando um caminhão de laranja. Hoje em dia não acontece isso. Porém, por outro lado, para quem está atento, hoje eu vejo quanto que um jovem que vive essa vida, quando ele entra numa aula de judô, quando ele entra numa aula de jiu-jitsu, começa a viver aquilo, ele se apaixona mais do que talvez antigamente. Então, assim, eu tive esse ano uma experiência, até tive uma grande oportunidade de fazer uma viagem internacional com a primeira-dama Virginia Mendes, com o governador do estado, Mauro Mendes, e tivemos uma oportunidade de Queria que você ver contasse mais. lá em Abu Dhabi o que aconteceu. O que aconteceu? Eu vi você postando. O que foi essa viagem? Vocês foram lá para fazer o quê? Assim, a gente foi primeiro para a Grécia, fomos acompanhando um grupo de atletas do Para Jiu-Jitsu, que é um projeto maravilhoso lá em Barra do Garças, com o mestre Ocirley, o Cowboy, toda aquela galera lá, que é um projeto apoiado pela primeira-dama Virginia Mendes, que tem todo esse carinho especial com o social. E a gente começou a acompanhar, fomos lá, visitamos, e aquilo lá é maravilhoso. Nós estamos falando exatamente disso. Aí você imagina essa transformação na vida de uma pessoa que tem uma deficiência. Exatamente. Ou nasceu com uma deficiência, ou por um acidente se transformou. Ficou deficiente, né? Bom, e aí com essa aproximação, fizeram um aniversário surpresa para a primeira-dama, que arrecadou dinheiro para ajudar esse projeto, e aí a gente fomos descobrindo um universo que existia no Brasil, através da Confederação de Para Jiu-Jitsu, e aí fomos numa competição Grand Slam no Rio de Janeiro, e eles tiveram a possibilidade de ir para esse campeonato mundial em Abu Dhabi, uma etapa na Grécia, outra etapa em Abu Dhabi, e a gente conseguiu, através do governo, bancar essa viagem, e a primeira-dama, depois de todo esse trabalho, recebeu o título de embaixadora mundial do Para Jiu-Jitsu. Olha, que bacana. E eu, por estar envolvido e estar na frente da secretaria, fomos. E tivemos a felicidade do governador também conseguir espaço na agenda e estarmos lá juntos. Mas o que acontece? Por que nós estamos falando isso? A sociedade lá, os filhos dos sheiks lá, nós não temos problema social financeiro. O problema lá não é financeiro. O problema é isso aqui. O problema é a depressão. Isso está alastrado lá também. Está alastrado. O filho do sheik estava com depressão, triste, gordo. E aí um dos caras da família Grace, que é o Renzo, um cara sensacional, há 15 anos atrás isso, foi lá, o sheik foi por algum motivo, o sheik comentou isso, começou a treinar o moleque virou assim, apaixonado, se apaixonou, tal. O sheik simplesmente falou assim, pô, olha a transformação que o meu filho teve, quero dar isso para o meu povo, quero oferecer isso. E aí, resumindo toda a história, em Abu Dhabi hoje, nos Emirados Árabes, tem mais de 1.200 brasileiros faixas pretas morando lá,
e dando aulas de jiu-jitsu em todas as escolas, em todos os Nossa, no exército. O exército, o cara para subir de patente, ele tem que subir de faixa. É assim, a competição lá tinha 10 mil atletas inscritos. É assim, algo que Inseriu no cotidiano, né? virou parte da cultura de fortalecimento Isso que eu ia dos... falar, mas ele faz a jovens. mudança, deve ser até de mentalidade, porque você não tem Total. como fazer luta se não mudar a mentalidade. Não é? Até de Você- respeito, e aprender a você- respeitar o oponente, aprender a respeitar o tempo, né? A própria fraqueza, a própria dificuldade. Mas, Alberto, você imagina. E não só Mas físico. você imagina, É. esse é um projeto de quanto tempo já? Tem 10 anos que ele começou? Ah, isso tem uns 20 anos. Então, ele já É está que formando começou uma devagar. geração já. Ele está formando uma geração. Já. Como que eles vão retroceder? Eles não vão retroceder. Aí eu pergunto, o governador teve lá, primeira-dama, você teve lá. Tem, de alguma forma, a possibilidade de a gente importar isso para nós? Ter alguma coisa de fazer, ou isso já está sendo feito? Você está buscando fazer isso no Estado? Como que está isso para nós aqui? Sim, nós estamos... Eu não queria dar esse spoiler, porque a gente tem que... Agora Mas você o vai mais responder. importante de tudo é que o nosso, né? A gente brinca, o nosso 01, que é o governador, ele viu. Ele viu lá. E não era eu, o judoca, vendendo. É bom. Ele viu. A gente teve... Ele sentiu, a gente cheirou. a gente falou com o Sheik, a gente falou com... Olhou, viu? E todo mundo falava assim, não, porque o jiu-jitsu aqui é... E lá, as pessoas têm o lutador, têm o faixa preta como alguém, assim... Então, Sensei. então... Respeito. E é uma porta para negócios, é uma porta para... Então a gente criou uma relação Mato Grosso com os Emirados Árabes que vai dar muitos frutos para todo o nosso Mato Grosso, que as pessoas nem imaginam por causa do jiu-jitsu e do para-jiu-jitsu. Mato Grosso é o maior produtor de alimento. E os Emirados Árabes, a preocupação deles é com a segurança alimentar. Exato. Então criamos relações que vão... Através do jiu-jitsu está extrapolando. É isso. Tá. Acho que sim, daqui a alguns anos... Eu não vou te pressionar mais para você me dar mais spoiler, mas já deu para pegar o fio E para finalizar, o governador deu carta branca para a gente fazer isso se desenvolver no nosso estado, entendeu? A gente tem que Nossa. Levar para as jiu-jitsu, escolas. judô, as lutas, a gente precisa, obviamente, de braço de gente boa. Já estamos fazendo as reuniões e criando, montando um plano para fazer isso e fazer isso de forma que não retroceda. Muito Mas legal. isso só com jiu-jitsu ou vocês estão escalando isso para outros esportes também? Não, nesse sentido, especialmente nas artes marciais. Aham. Porque a gente investe em todos os esportes, mas no sentido de investimento, a gente não consegue fazer tudo. Aí vão priorizar as artes marciais. E vamos priorizar onde já tem e já acontece, tá? Nós não vamos começar, né, do zero. Hoje já temos muito. E muitos sem apoio, sem kimono, Então. sem tatame. Então a gente vai começar por onde... A realidade é outra, né? Então, quando claro. você acha um lugar que já tem algo ali tentando ser, mas precisa de investimento, precisa de dinheiro, precisa de... É porque às vezes, né, a criança ela não tem condição de ter o próprio kimono dela, ela não Sim. tem que né, ter... e é elementar numa luta, você pelo menos está paramentado. Muito bem. Mas você vê que já tem uns locais sendo desenvolvidos. Esses locais, então, vai ser a prioridade para desenvolver melhor, para eles florirem mais rápido. É isso? Para depois isso se espalhar? Por exemplo, aqui em Cuiabá eu vejo que tem muitos projetos, mas eles são capengas. Eles precisavam de mais apoio, de mais ingestão para o negócio florir mais, né? Para ficar maior. Sim. E a gente sempre... tudo que a gente imagina e pensa tem sempre as dificuldades burocráticas e etc, né? Mas Professor teria suficiente? Mestre, sensei teria tem suficiente? muito, tem muito. Tem. Mas assim, muitos com dificuldade, muitos são apaixonados ali pelo que fazem, mas muitos não conseguem viver daquilo. Então, mas eu acho que a gente pode fazer muito no sentido de trazer esses professores para perto. Por exemplo, o para-jiu-jitsu, pessoas com deficiência que não têm acesso, não sabem que existe,
esse professor não é simplesmente receber esse aluno, ele precisa ser treinado para conseguir receber. Como que eu Sim. trato? Como que eu É. tiro uma criança da cadeira? Até onde ele pode ir? O que ele pode fazer? Nós temos dentro do nosso estado pessoas maravilhosas que sabem como lidar com isso e que nós estamos programando uma forma de Delas capacitar os demais. e apoiar para desenvolver o jiu-jitsu de maneira geral e para que essas pessoas possam receber as pessoas com deficiência. Aí a gente pode falar dos benefícios que são gigantes para as pessoas evoluírem fisicamente, inclusive, e de se tornarem cada vez mais independentes. A gente tem aqui casos, rapidamente aqui, a gente tem um atleta, o Kaique Angelim, que é um grande amigo meu, que a gente treinava junto, faixa preta, já tinha lutado em Abu Dhabi, sofreu um acidente de moto, ficou paraplégico, passou momentos dificílimos, 1 ano e meio depois, e a gente já ali junto, acompanhando, tá. Ele tentou outros esportes, mas era um cara apaixonado pelo jiu-jitsu. Ele foi com a gente para essa viagem, foi vice-campeão mundial. Nossa, Então ele lutou no mesmo tatame, recebeu um prêmio do Emirados de atleta superação. muito legal. E esse cara é uma inspiração para mim, para todo mundo, Com sabe? certeza. E a gente precisa Nós dar. precisamos. E a gente tem a felicidade de ter um governador que Que apoia tá uma apoiando primeira-dama isso, que né? Primeira-dama também tá. Você vê que ela vibra, né? Quando nos depoimentos dela e elas parece que é um sonho mesmo que ela quer que isso aconteça aqui para o estado, né? sendo preenche, né? E vocês estão então acelerando o negócio para que essas coisas sejam implantadas rapidamente? Muito. Eu Tivemos tenho uma reunião visto- com eles ontem. No triatlon, e eu lembro quando eu comecei a fazer, era um bombeiro, acho que era Coronel Barbosa. E a federação era pequena, tinha 18 federados. Então eu era o número 18. E hoje eu vejo o Genilson, cara, assim, a dedicação que ele tem, a experiência que ele tem, o patrocínio do Estado nos eventos, embora eu não esteja competindo, mas acompanho tudo isso, ainda continuo federado. E eu vejo como isso mudou bastante. Eu falo assim, de quem participava, e geralmente eram ou militares que tinham, porque estava ali na convivência, tem já uma predisposição física lá, uma exigência física. E aí você começa a ver o patrocínio do governo do estado, o apoio do governo do estado, como isso melhorou a publicidade em relação à possibilidade de desenvolver aquele esporte. E aí você começa a ver mais pessoas participando, mais pessoas comentando, mais pessoas treinando na rua. Como isso isso mexe com a vida, com a autoestima, né? Porque o A pessoa esporte leva para o trabalho inspira, isso né, depois. Alberto? Qualquer esporte inspira, porque essa superação, igual a vida está muito fácil, mas no fundo você não se preenche com isso. O que você se preenche de verdade? É quando você realmente, sabe, você treinou, ralou, se machucou, levantou, ganhou, e aí aquilo faz sentido para você. E quando você escuta uma história, né, aquilo aquela história, por isso que todo esportista ele acaba sendo uma pessoa que ele vai te inspirar, seja no judô, seja no jiu-jitsu, seja no triatlo, mas você vai ter essa história de inspiração. Mas quando você vê o negócio acontecendo do seu lado, parece que as pessoas não vira até moda assim, né? As pessoas começam a fazer, começam a praticar. Só que ao invés de ser modismo, se o governo, é isso que eu estou vendo do que ele está trazendo da experiência dos Emirados Árabes, eles colocaram isso como eles mudaram definitivamente, não é uma modinha. Pelo que o Davi está trazendo aqui, o negócio eles entenderam a importância disso e a mentalidade do povo com esse tipo de coisa, eu não tenho dúvida que já mudou e vai mudar muito mais, porque vai ser cultural Eu isso. vejo assim também com uma diferença complementar, uma diferença não, uma complementação. Não adianta a gente ter vontade e não trabalhar o entorno, por exemplo, principalmente jovens, questão de escola, educação, não criar estrutura.
Estudei na escola técnica, lá tinha o tatame, tava lá, então você podia escolher ir lá fazer aquilo lá, ou basquete. Então tava ali para você fazer. Aquilo convidava. Eu fiz um período. Fiz a natação, fiz basquete, sempre gostei de fazer um pouco de tudo. Então fui testando, fiz vôlei. Então, e eu vejo agora as escolas reformadas. Eu vi uma escola esses dias no Conselho, tá linda, bonita. Eu vi ela construindo assim, porque eu pego minhas meninas na escola. Você vai vendo, você fala, cara, eu estudaria isso, porque eu também estudei em escola pública. Mas era diferente. E aí, quando você vê essa estrutura, e aí você coloca uma política de acesso ao esporte, traz essa experiência. Cara, eu acho que é um potencial de fazer novos Davis, novos atletas, que Exatamente. você eleva isso, é um potencial Você deve sentir isso na magnífico. pele o tempo todo, né? Como que é a criançada? Chega, eles falam isso pra você? Cara, é sensacional. Ontem eu fui pra Campo Verde, a gente tá fazendo um Shotogeiki, que chama, né? Como? Shotogeiki é um treinamento de inverno, eu acho. Verão, desculpa aí, eu não sei, não lembro, mas E lá tinha uns 100 jovens, assim. A gente, através do estado, trouxe a Kathleen Quadros, Aham. que é a primeira medalhista mulher do Brasil. 2 dias depois, a Malren foi campeã olímpica, mas ela foi a primeira. Tá aqui, no Mato Grosso, tá lá em Campo Verde dando treino. Eu fui ontem lá desesperado, treinei e voltei. Mas a criançada, assim, é um carinho, sabe? Muito legal, assim, sabe? Todos eles tirando foto, pedindo pra assinar faixa, pedindo pra assinar. E, cara, eu já... É muito legal ver que, de alguma forma, eu inspiro essas crianças a trilhar um caminho aí que, na minha época, era um caminho impossível. Hoje já é possível para muitos, sabe? Essa oportunidade na largada. Essa seria também Conviver uma com- essência do Instituto O Reação? Instituto. Qual que é o Como trabalho é do que ele Instituto? Que a funciona? gente Fala um queria pouco saber. dele. Esse não tem nada a ver com o Instituto, né? Tá. Nós mandamos só algumas crianças lá para participar disso. O Instituto Reação foi criado, pensado e desenvolvido pelo Flávio em 99 e em 2002, que foi fundado, ou seja, 20 e... 2 para 3. Três. Tem 25 anos de existência e Aham. de fundação. E o lema do Instituto é formando faixas pretas dentro e fora do tatame. Então, o Instituto Reação não é um projeto social de judô, é um projeto social de educação que usa o judô como uma ferramenta de transformação. Todos os jovens que fazem judô participam de uma jornada de evolução. A gente chama a jornada jornada potente, né? A jornada que o jovem entra ali, a criança com 4 anos, e aí ele vai passar por toda essa jornada e com 18, 19, 20, a gente acredita que está entregando para o mundo um faixa preta Mas- dentro mas- e fora do tatame. Mas como é que é? Ela estuda na escola dela e ela faz uma espécie de contraturno? Como que é a participação da criança no Instituto? Exatamente. Ela... Aqui, vamos falar aqui em Cuiabá, lá no Três Barras, a gente tem um polo lá. Hoje tem 546 crianças Nossa. treinando o dia inteiro, qualquer hora que você for lá, Nossa. tem... Inclusive, estão convidados. E o nosso time aqui em Cuiabá são 16 colaboradores trabalhando essas crianças. 4 educadoras, auxiliares, 4 professores de judô, sensei, coordenador, assistente social, psicólogo. Enfim, é um time completo que acompanha essa criança nesse desenvolvimento Recepciona ela, né? e assim, aí entram vários programas, né? A gente impacta as mães, a gente tem o Reação com Elas. Bimestralmente a gente traz as mães, avós, as mulheres Para complementar em casa, para né? complementar e a gente ajudar e ter um senso de pertencimento também, sabe? A gente com esse projeto de educação que foi desenvolvido pela mãe do Flávio como voluntária há 15 anos trabalhando nisso, a gente já viu coisas maravilhosas acontecerem ali, sabe? De relatos de mãe. Conta uma história bacana que você ouviu. Uma mãe já me abraçou e falou assim: eu queria te agradecer porque, por conta do Reação, eu voltei a amar meu filho. Coisas desse tipo, assim. Vocês me reconectaram com o meu filho. Ela, enfim, outros problemas da vida. Por conta do Reação com Elas, por conta de,
sabe? O vínculo. Se sentir pertencente a um grupo, não se sentir sozinho no mundo. Mães que falam, ó, eu sofro isso em casa e a gente ajudar a acabar com a situação. Sabe, pessoas que sofrem acabam se sentindo pertencentes Pertencimento. a, a um a algo maior do que eu, Faz ou maior do que sentido todo pra mundo. ela. E que tá olhando pelo filho, né? Tá cuidando, tá dando orientação, tá dando sentido para a vida, perspectiva, futuro. Num país de tanta dificuldade, essas pessoas onde a maldade ela cerca, eu acho que a maldade cerca todo mundo, mas em alguns lugares com menos atenção, pessoas que muitas vezes têm que trabalhar o dia inteiro, não tem que acompanhar o filho e saber que está no lugar com o filho assistido, aprendendo algo, sendo educado, e aí principalmente vem de judô, lutas, alguns esportes, aprendendo a respeitar, a ter... É porque esse respeito que se aprende no judô, principalmente no judô, eu defendo um pouco o judô porque ele tem essa questão dessa disciplina, né? E não tem como... disciplina. O judô, não é, Davi, você Muito. pode... Né, eu acho que a essência do judô é isso, né? É. Desculpe-me os jiu-jiteiros de plantão, eu amo jiu-jitsu, mas o meu xodó do judô é por conta da disciplina. Eu fiz jiu-jitsu também. Você fez também? Fiz karatê na UFMT, jiu-jitsu. Um Fez amigo que era ele mora hoje nos Estados Unidos, o Hollis Grace, foi onde eu conheci o Marcelo Bunlai na época. Ele tinha uma academia aqui no centro. E ele foi na época até para Abu Dhabi. Eu passei a conhecer Abu Dhabi na época, ele foi lutar lá na época. Quem? Esse amigo meu, o Hollis Grace. Ah. E... Que é irmão do Gregor, que morou aqui também. Sobre todos eles. Eu Isso. cheguei de ir pra Nova York, fiquei uma semana lá treinando com o ele. Greg é amigo meu também. É. Lutamos junto. E tem o tio Kiron também. O Kiron acho que ficou aqui. Kiwan, Rones. Isso. E o... O único jiu-jiteiro que eu conheço em Cuiabá é o Chicão. Chicão, Chiquinho. São lendas também. Lendas também, né? E eu acho que isso difundiu depois de um tempo bastante em Cuiabá também. Eu acho que é Pois é, mas esse que é muito o negócio, importante. é a permanência disso, entendeu? É o que você vê, assim, você vê umas ondas, aí passa, vê umas ondas... Então, assim, até que ponto que você acha, Davi, que isso, o governo, ele... Eu digo assim, hoje o Mauro, a Virgínia, estão com os olhos, assim, bem focados, ajudando muito nisso. Até que ponto que você acha que vindo um outro governo que poderia andar com as pernas próprias, entendeu? Ou você acha que isso necessariamente precisa do olhar do governo em cima disso? Você acha que tem uma relação direta isso ou dá para desmamar e sair andando sozinho o projeto? Assim, é difícil responder de uma forma direta, porque assim, nada é tão engessado, né? A reação surgiu... Imagina o governo que estava lá no Rio de Janeiro e hoje existem formas dos projetos não dependerem de governo. Existe uma lei de incentivo federal, reação, inclusive aqui nunca pegou R$1, nem do governo Mauro, nem de nenhum. Porque existem formas, né, De incentivo de para incentivo, captar recursos. de captar recursos, incentivado com empresa e tal. Isso exige um start. A grande maioria não sabe não sabe nem dessa possibilidade. A grande maioria não tem uma estrutura para conseguir alcançar esses objetivos. Então, uma das grandes missões que a nossa secretaria tem como nesse sentido de não deixar de criar projetos que consigam seguir com as próprias pernas, exige esse início. Que eu acho que todo mundo gosta, mas assim, não é só dar o dinheiro e Sim. trazer essas pessoas que estão à frente desses projetos e mostrar, ó, você pode chegar aqui, um dia você pode chegar lá, mas tem que se organizar, você tem que ter documentos, você tem que ter... Tem que Você se precisa organizar, criar uma né? estrutura. Pô, mas eu não tenho dinheiro. Então, beleza, esse dinheiro é para isso. Para você se organizar, pagar uma pessoa. Para captar dinheiro público, você tem que saber montar projeto, prestar conta e blá, 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 blá. Bom, isso é uma situação. Mas eu acho que, obviamente, que quando a gente fala assim, muita gente fala assim, né, porque o governador e a primeira-dama estão, né, investindo no esporte e estão
investindo na cultura, mas a verdade é que o governador conseguiu arrumar o nosso estado, que é muito rico, pegou um estado muito mal, trouxe até onde nós estamos hoje, o que possibilita esses investimentos. O estado do Mato Grosso investe, é o que mais investe, se não me engano, próximo de 20% do que arrecada, de investimento, né? Você vê asfalto, você vê duplicação, você vê escolas crescendo, a gente acabou de falar aqui, tudo isso só é possível porque a gente vive um momento do estado que possibilita fazer isso. Então a gente tem que sim, toda a comunidade do esporte, toda a comunidade que está recebendo os investimentos, entender que isso só acontece hoje porque a gente teve um gestor lá atrás que teve coragem de fazer isso. Possibilita a construção de um parque novo Mato Grosso, que nós vamos ter, que vocês, para quem não sabe, não conhece, um dia vai lembrar, se me ouviu hoje, do que vai ser a transformação que vai ser esse parque, que vai mostrar para o mundo, para o Brasil, o que é esse novo Mato Grosso que foi construído. Então a gente reza, como você disse, seria para que... spoiler você falar um pouco dele, assim, ou não, assim, tipo, ele já vai entrar em funcionamento, como que... Você já foi lá, já visitou? O que nós vamos ter? O que nós vamos ter lá? Que vai ser uma área de muito convívio lá, né? Nós vamos estar convivendo com o quê? Como que eu vou? Automobilismo? Não estava preparado para fazer uma... O Parque Novo Mato Grosso vai ser algo... Tudo de um nível... Entre as coisas melhores do mundo, assim. O autódromo que vai ter lá vai ser o melhor do Brasil. O kart que vai ter lá, que está sendo feito e investido, vai ser entre os 3, 4 melhores do mundo. A pista de motocross vai ter a maior roda gigante da América Latina. Vai ter parque aquático, esportes aquáticos, o maior centro de shows. Sabe assim, vale a pena aguardar, esperar. Mas por que nós estamos falando isso? Porque hoje faz sentido e é possível investir em algo que vai ser absolutamente transformador. Vai colocar Mato Grosso no mapa esportivo no mundo. Que não haveria essa possibilidade se a gente não estivesse vivendo o momento que Mato Grosso vive hoje. Isso, aí eu aproveito para agradecer todo o time do Mauro, dos secretários, que conseguiram ajudar e construir isso. Porque pra gente que é apaixonado pelo esporte, eu fico realmente orgulhoso. Não queria dar esse spoiler tão... Mas um dia as pessoas vão... Um dia que as pessoas ouvirem e falar, pô, não sei do que se trata. Fala parque, parece uma coisa... O dia que as pessoas chegarem lá ano que vem e entenderem o que vai acontecer, vão lembrar do que eu falei. Putz. Eu li uma vez uma experiência política, eu acho que era em Medellín. E eles fizeram um levantamento, fizeram uma mudança de política de criação de parques dentro da cidade, nas regiões do entorno. E eles comprovaram, e aí com toda essa estrutura do parque, que a existência do parque leva as pessoas a conviverem mais, e essa convivência ela fez diminuir até 60% da criminalidade. Por quê? Porque as pessoas passaram a conviver, se ver, a passear, exercitar. Então, um cuida do outro, um conhece um outro, um vê. Então, isso, a atração dessas pessoas para o ar livre, para a convivência, em si, já diminuiu a criminalidade. Não era o policiamento, era a convivência, as pessoas se verem, se sentirem livres e não com medo, não presas. Fazendo esporte ao ar livre, jogando bola, tendo aquela quadra. Eu acho isso fenomenal. Você imaginar do jeito que eu não conheço lá, mas do jeito que ele falou, você imagina a grandeza. E já pensou tudo acontecendo junto, sabe? O pessoal ali do kart ali tá andando e você tá na bicicleta e o outro tá lutando e o negócio tá acontecendo tudo junto. Então, assim, é fenomenal isso. Claro, né? até para receber eventos nacionais, né? Internacionais. Se tudo der certo aí, nós vamos ter grandes eventos de todas essas modalidades e com uma facilidade que hoje, para trazer um evento, lá vai estar pronto, vai estar tudo pronto, sabe? Hoje, para trazer um show gigante como Gustavo Lima, tem todo um custo de construção. Lá vai estar pronto.
É isso que você vai ver como vai ser. Campeonatos mundiais de judô, de jiu-jitsu, né? Receber Vai isso. conseguir? Vai conseguir trazer um evento Com como certeza, esse? É? né? Com certeza. Esse ano. Sério? Mas não, Tá bom, não lá tudo no bem. parque, né? Mas Não, tudo bem, tudo bem. um pouco atrás naquele assunto, assim, faz parte desse movimento que a gente precisa, com essa relação e conexão com Abu Dhabi, com o evento, a gente vai trazer bastante coisa boa. Tá vindo. Você vai ter Legal. que voltar aqui mais vezes para nos contar. Tem que me preparar para vir pra cá. Mas é sensacional, sabe? E aí quando algumas pessoas me perguntam, pô, você tá viajando bastante, trabalhando bastante, mas assim, feliz da vida, porque eu vejo a oportunidade que eu tô vivendo de dar minha colaboração, entregar minha energia, sabe? E a experiência que você teve também conhecendo o mundo, né? Eu fico imaginando assim, os países que você foi, com as estruturas que tinham de campeonato, com as dificuldades, países com dinheiro, países sem dinheiro, recebendo campeonatos médios, campeonatos grandes, e toda a diferença que faz naquela comunidade, aquela troca de culturas, de energia, de aprendizado. Eu acho que ter um espaço para receber isso é sensacional, Não, sabe? nós somos privilegiados mesmo. Mas essa concepção do parque foi do Mauro? Eu não sei. Foi dele? Quem que foi a concepção? Perguntei isso pra ele uma vez, ele falou assim, não, eu contratei um escritório de Dubai e do não sei. É sério? Não é brincadeira, tudo ele mesmo. É. Ele, claro, com um time ali, mas assim, ele é realmente... Ele é visionário, né? É. Ele gosta de trazer o que é bom pra cá. Exatamente. E Empreendedor, essa é a né? missão. Vamos parar de se acostumar com pouco, sabe, coisa quebrada. Não tem que acostumar, tem que ser Bom. bem feito, de Exato. primeira. Exato. E essa é a pegada. Essa é a missão e é isso que a gente tem que, sabe? E não é à toa que Levar. não é à toa que ele é muito bem aceito, né, Davi? A gestão dele é uma gestão muito aprovada, né? Não é porque você está aqui sentado aqui na frente, pode pegar os números aí. O Mauro, eu tive a oportunidade de conhecê-lo na primeira gestão de prefeito, então ele não chegou agora como governador, é porque realmente trabalhou e realmente ele está entregando aquilo que ele está se comprometendo, né? E nós ficamos assim agradecidos, né? De ele estar cumprindo com aquilo que ele está prometendo. Coragem para fazer o que tem que ser feito. Isso é importantíssimo. É verdade, Porque- porque às vezes ele levanta pautas assim que ele sabe que ele vai apanhar, Não, mas porque ele sempre tem vai apanhar, coragem. né? Sempre vai apanhar, porque sempre tem quem quer jogar contra, né? Mas Tem se que for, saber enfrentar. se for para ele- apanhar, que seja fazendo pelo menos aquilo que você acredita, né? Claro. Isso é inspirador. A gente pode nem, né, talvez Tem que em defender, algum né? momento, Isso. mas é inspirador ver alguém É porque ele de com fato coragem acredita, e né? livre para fazer o que pensa e acredita. Talvez ele possa daqui a pouco acreditar algo diferente ou mudar a forma de pensar, mas isso é legal. Porque nesse mundo que a gente vive da política, as pessoas normalmente estão mais preocupadas em tentar agradar todo mundo do que em fazer o certo. Isso. E a ordem é fazer o certo. E ele realmente É o diferencial dele, né? é legal porque talvez se fosse em outro cenário, em outro momento, eu não estaria aqui hoje nessa missão. Se é que vocês me entendem. Aham. Claro. Com certeza. E é muito massa, assim, Não, dá pra poder ver. fazer parte disso. Eu tô também cada vez mais envolvido no Parque Novo Mato Grosso, com as agendas, e tô achando isso sensacional, porque ainda não chegamos lá, mas um dia meu filho, meus netos vão viver o que vai ser aquilo lá, o que vai ser esse novo. E sermos uma referência de esporte, né? De Tem atividades. já uma previsão de inauguração ou não? É para esse ano ou para o ano que vem? Ele vai sendo Entregue aos ele vai poucos? ser entregue aos poucos, mas assim, correndo muito lá, né? Eu não tô envolvido com a obra, mas é uma parceria lá do governo com a MT Park, que estão à frente de tudo lá. Tem muita gente boa, você vai lá hoje, tem máquina trabalhando, arrumando, e O a coisa tá asfalto andando. bonitinho. Já dá pra ver o que vai ser, as coisas já estão muita coisa andando ao mesmo tempo, vai ter a maior pista de skate da América Latina, vai ter Que legal. é muita coisa boa vindo e já estamos planejando muitos eventos pro ano que vem. Mas aquilo ali vai ser, se Deus quiser, ano que vem vai ter uma grande corrida no autódromo já.
Fórmula 1. Stock Car, provavelmente. É? Legal. E uma vez fazendo, uma vez bebendo, uma vez que a comunidade mundial do esporte vê o que está acontecendo aqui, inevitavelmente todos os eventos vão... Fica segura para trazer outros eventos, né? Estacionamento para todo mundo. É assim, como você falou, eu viajei, pelas últimas contas minhas, 56 países ao longo da minha carreira. Nossa. E fui em muitos centros olímpicos, fui em muitos parques, vi muita coisa. Não vi nada igual ao que vai acontecer aqui. É, De verdade. muito legal. Talvez Estados Unidos ali, mas não do tamanho, não com a grandeza, não com da forma que provavelmente vai ficar. E o parque. transforma, né? A gente vê cidades que se transformaram depois de receber Olimpíadas. Lógico, o Rio tem muita crítica tal em relação a como ficou o Centro Olímpico, eu vi esses dias. Mas tem outros exemplos. A gente tem que pegar os exemplos bons também, de próprio Barcelona, outros lugares, de que se prepararam, criaram estruturas como essa para receber grandes eventos e como isso foi fazendo parte da transformação da cidade, turística, econômica, como isso é interessantíssimo, porque a comunidade passa a ter acesso a outro tipo de informação, a outro tipo de esporte, ver, É porque inspirar, né? não adianta montar tudo aquilo ali e, pelo menos inicialmente, até as coisas engrenarem, não ter uma política, uma vontade. Porque você tem que trazer coisas ali para acontecer, senão ali vai virar o quê? Nada, um negócio fantasma. Mas se você tem todo esse movimento, esse interesse, né? Do jeito que o Davi falou aqui, é um compromisso pessoal do Mauro. Eu quero, aquele negócio vai acontecer. E eles estão tudo trabalhando fortemente para que isso aconteça, porque o que acontece? Na hora que a população, a comunidade começa a frequentar e começa a gostar, e o negócio é bom, e ele começa a exigir, trazer, aí vira hábito, você vira hábito a ir para lá, a ter shows, então aí não morre mais. O problema é você construir um mausoléu, não cria todo mundo aquele costume, aquele hábito, né, de frequentar, e aí não vira nada. Então, nesse começo agora, essa vontade, eu acho que vai ser o determinante. Porque se ele realmente colocar todo mundo, vamos para lá, vai ter show, vai ter Olimpíada, vai ter Stock Car, vai ter isso, vai ter aquilo, as pessoas começam a aprender o caminho, entendeu? Vai ter corrida, vai ter esporte, vai ter Isso, triatlon, vai isso. ter, sabe, sem risco de trânsito, sem... Isso. Todo mundo com Até para estacionamento. treinar, né? É. Para as Claro, pessoas claro. irem treinar, fazer o parque da cidade, Um né? mega Ir lá. point. Com E certeza. assim, sem dúvida, uma coisa vai acabar puxando a outra, né? Você vai vendo, uma coisa inspira a outra, daqui a pouco tá tendo usos. A gente vê, acompanha na internet hoje várias ideias, né? Acho que em Interlagos mesmo, o pessoal, quando fecha lá, você vê o pessoal correndo, andando de bike dentro da pista, coisa Isso. que não estraga, não tem problema. Não tem Sabe? risco, Todas né? essas coisas, o uso faz o órgão, né? Então, quando Isso, começar a acontecer os eventos, Isso. vai chegar um momento em que a pessoa que está lá no apartamento fala assim, vamos lá pro parque, Isso. porque com certeza está acontecendo alguma coisa lá, tá tendo algum evento, tá tendo alguma, sabe, show, vai ter Isso. Feiras, tudo isso. esporte aquático, vai ter parque aquático, vai ter... Muito legal. Tô tentando segurar minha língua aqui, né? Mas, Davi, ó, eu te prometi 1 hora, não vou te segurar mais. Já deu o horário. Perguntas tem aos montes ainda, então, assim, fica o convite para uma próxima. Eu sei que sua agenda é apertadíssima, você tem muitas viagens, mas vai ser um prazer recebê-la aqui novamente. Com certeza, passou muito rápido, significa que foi muito legal, muito leve. Vai ser um prazer voltar, porque eu também tô com a Nossa. sensação de que a gente podia falar mais Mais Eu coisas. tenho muito. Eu queria saber das viagens, dos campeonatos, das lutas. Não, aquele cara foi difícil. Aquele cara achei que ia levar Não, mas é bom que Mas fui lá. Eu acho isso muito legal. Deixa Ainda o mais a gostinho, experiência acho que de viajar representando um país, representando um coletivo. As pessoas confiando que você treinou, que você se dedicou. Você tá ali para dar o seu melhor. E mesmo quando você perde, cara, você sabe que você fez o melhor porque o outro é melhor às vezes. Às vezes o outro treinou um dia a mais, treinou um pouco mais, aprendeu algo mais. Mas saber aprender com aquilo, trazer para cá, ensinar aqui. Eu acho que o esporte é muito rico por isso, sabe? É lindo. Eu acho que você tem essa experiência familiar, de viajar, de medalha, de ver.
agora com essa oportunidade na secretaria, o que eu acho que é uma oportunidade muito legal. Eu não conheci, eu não consigo nem lembrar de outros atletas que tiveram esse tipo de experiência para trazer aqui, por exemplo, com 50 países competindo, eu vendo onde você foi, as medalhas. E aí você poder, ou seja, porque a partir do momento que você vai nesses lugares, você também tem uma visão de estado, né? Daquilo que a população está recebendo, como está recebendo, como está preparando aquele campeonato. E aí você ter uma oportunidade aqui num estado que tem dinheiro, De fazer a diferença, né? que está organizado e de falar assim, cara, não é sobre quantidade de dinheiro, é sobre a qualidade, como pôr, aonde pôr, quando pôr, Isso. sabe? Eu acho que é uma oportunidade muito grande que você tem. Te desejo muito sucesso. muito sucesso, Mesmo, muito de trabalho, verdade. porque o De trabalho verdade. também é sucesso, né? Então, muito trabalho. Sempre que você quiser vir aqui é um espaço para falar sobre isso. Eu sou apaixonado por esporte, como eu disse. Testei um pouco de tudo, mas não deu certo, tive que virar advogado. Eu tenho até uma história que eu contei pro pessoal viver aqui. do esporte, mas é... Até jogador do Barcelona eu fui 3 meses, Você aí acredita, o Davi? treinador chegou pro meu pai e falou assim, você tem certeza que ele é brasileiro? Falou, vai jogar outra coisa. Aí fui jogar hóquei de gelo, cara. Então, Aí assim, ele fica outra contando a coisa. vantagem que ele jogou no Barcelona. Aí eu fui jogador do Barcelona, né? Mas em outra coisa. Mas eu gosto muito disso. E aí eu vejo essa experiência sua como algo importante para nós nesse momento. Eu espero que dê certo, torço para que dê certo, com certeza. Espero que dê certo em Cuiabá também, dê certo na região e que seja uma gestão de sucesso, porque eu acho que o esporte é realmente a juventude, onde a gente se apega, sabe? Onde a gente sente segurança, onde a gente consegue muitas vezes externar nossas frustrações, externar às vezes nossas angústias, sem levar para outro lugar, sabe? Porque ali é a hora que você coloca energia para fora e não é contra aquela pessoa, é nós mesmos, é a hora que a gente até reflete, sabe? Ó, hoje foi assim, hoje eu descarreguei, volta para casa melhor. E dá essa referência de convivência. Então, eu vejo tudo isso nessa gestão sua e desejo um bom trabalho e uma ótima oportunidade. O que você tá falando aí, eu não vou conseguir segurar minha língua, mas tá presente, né? Você falou que teve uma experiência maravilhosa de treinar judô, mas tem estudos já que dizem que quando você tá fazendo um rola ali no Gil, ou treinando judô, ou surfando, ou fazendo um esporte aquático, você tá ali presente. E a gente tem muito poucas oportunidades de Sim. estar presente. Sim. Quando a gente tá aqui conversando, eu tô olhando meu celular, eu não tô 100% Sim. presente aqui. É. Mas se você se lembrar, seus problemas, todos, você Sim. tá ali. Então essa sensação de estar presente também é algo que todos os esportes trazem. Quando você vai chutar uma bola, quando Se conecta com nós você mesmos, tá ali né? e não quer estar em outro lugar. É verdade. Mas obrigado. Foi um prazer realmente estar aqui. Nós que agradecemos. Vamos ter que Voltar fazer aqui. outro. Com certeza. Agradecemos sua vinda. Fizemos até um mascote em sua homenagem aí para celebrar a sua vinda. Obrigado. E espero que você volte mais vezes. Obrigado mesmo. Muito legal te conhecer. Obrigada, Parabéns. Davi. Obrigado, eu. Tá? Até mais. Valeu. Capibara, 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 capibara.